Eles tiraram 3 atividades como atividades principais no plano de ação de conservação de cactáceas. Vamos lá. 1. Ampliação do conhecimento sobre as espécies de cactáceas. Então eles fizeram um plano para conservar cactos que eles não conhecem. 2. Antes de olhar o valor, hein? Olha a coluna daquele valor, não, senão a gente chega à conclusão que não está valendo nada para esse trabalho. Divulgação e proteção de áreas de ocorrência de cactácea ameaçada. Ou seja, ampliar o conhecimento sobre a planta e ampliar o conhecimento sobre a conservação das áreas. Ou melhorar, comprar áreas. Eu não sei direito o que eles quiseram dizer com isso aqui. Aprimoramento e fortalecimento de políticas públicas relacionadas à cactácea, etc. Aí olha lá como é que eles dividem o recurso. Para ampliar o conhecimento, eles querem gastar 1.700.000 dos 2.570.000. Cara, isso é um plano de ação ou um plano de pesquisa? Parece, ao meu ver, o único plano de ação que tem hoje no Brasil, com um grupo de plantas, ele no fundo é um plano de pesquisa. Eles chegaram à conclusão que não dá para salvar ninguém porque eles não sabem nada. Então tem que estudar por 1.700.000 reais. Mas por que eles não sabem nada? Porque eles foram chamados para ficar 2 dias dentro de uma sala e elaborar um documento final. Assim ninguém sabe nada. Você chega num lugar, tem a sua informação, a informação do outro, somado isso tudo, não dá o conhecimento sobre a planta. O que dá o conhecimento sobre a planta é, a partir de agora, vamos buscar informações, você busca essa, você busca outra, e um conjunto disso pode ser uma publicação. Mas simplesmente pegar os dados que estão aí, fazer com dados secundários, eu discordo, acho que forma esses monstros assim. E um outro grande exemplo que tem aí é de um cara que resolveu fazer sozinho e fez um excelente trabalho. Ele trabalhou com a Dimorphanda wilsoni, é uma árvore que tem no Cerrado, é uma leguminosa. Ele encontrou 11 indivíduos na natureza, começou a querer saber como é que fazia fruto a partir das flores, depois coletou esses frutos para fazer muda, já reintroduziu muda na natureza, só teve dinheiro 2 vezes do boticário, 20 mais 20, 40 mil reais, e fez um trabalho muito legal com os fazendeiros, entrava em contato com as pessoas, e ele sozinho foi levantando dado, trabalhando a conservação daquela espécie. No fundo, hoje não tem um plano de ação conservado, tem um belo artigo publicado, mas não tem o plano de ação final, só que conserva a planta muito melhor do que tem de cactácea para o Brasil, que foi o ICMBio que fez. É impressionante. Aí tinha agora tem um cartaz novo que ele me deu outro dia, que envolveu um monte de gente e as pessoas ligam para ele começou com 11 indivíduos adultos, hoje ele tem 250 e poucos indivíduos adultos reconhecidos na natureza. Já introduziu um mesmo publicado. O outro exemplo é o exemplo que a gente tem com o orquídea do Cores. Eu vou pegar e botar só uma das espécies que eu trabalhei aqui para não ficar repetitivo, nem ficar muita coisa, senão o tempo acaba, né? Já deve estar acabando. Então eu toquei um projeto chamado Projeto Cores, que é a conservação das orquídeas em risco de extinção. Trabalhei com 8 espécies. Aqui do Espírito Santo tinham 5, no Rio de Janeiro mais algumas iam para a Bahia. A gente tinha, dentro do trabalho a fazer, a gente entrevistava orquidófilo, entrava em contato com a unidade de conservação, contratava mateiro, entrevistava mateiro, porque o orquidófilo a gente descobriu que não é uma coisa só, o orquidófilo se dividia em orquidicultor, mateiro e orquidófilo, igual o sistema ABO de sangue. O orquidófilo é aquele receptor universal, ele compra tudo de qualquer um. O mateiro só tira do mato e vende, ele não compra, não tem orquidário. O orquidicultor, ele tem as matrizes porque o pai foi orquidófilo e também só produz e vende, mas ele não está interessado em orquidofilia. Em suma, diagnosticar quem são esses grupos só entrevistando essas pessoas. É uma loucura entrevistar esse mundo de gente. Aqui a Simone e o Anderson entrevistando um orquidicultor, aqui é o Dudu dando palestra nos escaladores, porque algumas dessas plantas eram em pedra, como a que eu vou apresentar aqui. E essa aqui é a distribuição de uma delas. Essa aqui é Pedra da Gávea, 2 irmãos... Não, Pedra da Gávea, 2 irmãos, Pão de Açúcar e Niterói. Essa é a área de distribuição dessa espécie, né? Então é uma planta que vive em pedra e para achar as informações, muitas vezes a gente ia entrevistar o orquidófilo aí, ó. Essa é a cena clássica de entrevista do orquidófilo. O nosso biólogo tentando se explicar, como bom italiano gesticulando, e o orquidófilo ali só olhando, dizia muito pouco, era sempre muito difícil tirar essa informação.
E normalmente coalhado de planta, lotado de planta. O Jardim Botânico do Rio, um parênteses, o Jardim Botânico do Rio tem menos de 10 mil plantas em vaso no orquidário grande. O Jardim Botânico de São Paulo tem 20 mil plantas em vaso. Tem um orquidófilo no Espírito Santo que tem um pouquinho mais. Quantas plantas vocês acham que tem? O maior orquidófilo do Espírito Santo? 200 mil vasos. 200 mil. Ele tem 2 sítios e 200 mil vasos. Eu não fui contar, não. Mas olha, eu vou te dizer um negócio. É planta papete. Assim, ele não tem as plantinhas terrestres, feinhas. Ele tem as populações. Chega no lugar e seleciona. Era a pessoa que comprava caminhão. Ele não precisa ir muito longe. Antes de 2000, mais ou menos, teve um caminhão que foi ali em Degredo, Monsaraz, região depois para cá de Pontal de Povoação de Pontal de Ipiranga, quando nem estrada existia. Eles abriram na marra um caminhão e tiraram o caminhão tapa, arrodos, dividiram entre os orquidófilos de Linhares. Isso aconteceu há menos de 10 anos. A placa é para mim, não gostei. Vamos lá. Algumas vezes essas plantas ficavam em rochas, em pedras, então essa planta que eu vou falar delas, que é a lobata, vou passar rapidinho, que é um exemplo mesmo do trabalho da gente. E elas viviam assim, bem grudadas na pedra, aquela com flor, tá? Trabalhar com essa planta era descer nessas paredes gigantes, tá vendo? Já viram a pessoa na foto ou não? Ali, ó. Trabalhar com essa planta era trabalhar assim, trabalhar pendurado, amarrado, né? Então, aqui tem uma planta, a gente, para conhecer a população dessa espécie, a gente descia, contava número de frentes são boas, brotos, número de pseudobulbos, se estava dando flor, se deu fruto, quantos frutos deu, para estabelecer a ecologia da população dessas espécies. E descer, muitas vezes tinha pedra embaixo, outras vezes era marra, isso aqui é no Alto Mourão, eu só desço, hein? 100 quilos, 1,90 m não dá para mim não, esse negócio de ficar escalando, eu só me amarro, de vez em quando eu desço, mas eu sou o da prancheta, né? Eles descem. Aí a gente fica de radinho, né? Outro dia a favela pegou nosso radinho. O cara mandou, Dudu, você vai morrer, o cara se louco. Aí essas populações de planta ficam assim, né? São pedras mesmo, você tem que chegar aqui, 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 aqui. Em todas as plantas que estão na determinada parede, a gente tem umas parcelas. É a amostragem igual a amostragem ecológica, mas para chegar no meio da população você tem que estar todo amarrado, costurado. Não precisa ser o grande escalador do mundo. A gente contratava a pessoa para nos dar segurança e qualquer um subia depois. Tudo isso a gente queria tentar ter leituras. Como é que vivem essas plantas? Então a gente conseguiu escrever meio o ciclo de vida, como essa planta vive, isso é muito importante. E também começou a ver como é que era a questão de comércio. Olha só que louco. Isso aqui é países compradores e o que o Brasil diz que vendeu. Olha que louco. O Brasil diz que saiu muito menos planta do que os outros falam que compraram do Brasil. Olha o ciclo de compra desses países, dessa espécie. Isso é tudo planta comprada, né? Planta que é extraída. Aí a gente, nesse caso, a gente chegou a ter uma boa população, as populações estão estáveis. A gente fez um ISSR, isso aqui são distâncias mesmo. Aqui é Pedra Bonita, Pico dos Quatro, não me lembro mais o. Aqui é Gávea, Agulhinha da Gávea, Pão de Açúcar e Alto Mourão. Aqui são diferenças genéticas que uma planta dentro da outra. Mas olha aqui, ó. Dentro das populações elas variam 93%, dentro das populações só 7%. Ou seja, é uma planta que está bem, está com o J invertido, ou seja, uma população estável e que, embora no meio da cidade, ela não precisa da gente fazer muita coisa por ela. Algumas outras plantas nos levavam a isso, a estar na rua, catando madeira, que tirava a planta do passado, isso aqui é uma foto antiga, gente vendendo planta na beira da estrada, como na Bahia, etc., mas não para essa espécie. E, bem, para confeccionar o plano de ação, a gente fez esse mesmo workshop que o IBAMA faz, só que no final de 3 anos, com todos os dados biológicos, com tudo na mão, a gente levou as pessoas lá para o Rio de Janeiro, fez um workshop com elas, e aí sim a gente fez o